A Escola de Comunicação, né, agradece muito, né, a presença do Intercept aqui. Eu acho que para a nossa Escola de Comunicação e para a Universidade Federal do Rio de Janeiro é um acontecimento muito importante, né, dado a tudo que a gente está vivendo e o papel da imprensa hoje em dia, né, do jornalismo. Então, eu espero que a gente tenha aqui uma manhã bem rica para essa discussão. Com isso, a gente conta, né, com dois representantes do Intercept, a senhora Betsy Reed, né, que é a produtora executiva do Intercept Internacional, e o Leandro Demore, né, editor, representante do setor Intercept Brasil, né. Temos também a presença do um ex-aluno nosso, né, do Rodrigo Brandão, que é diretor de comunicação do Intercept Brasil. Além disso, né, contamos também com dois intérpretes aqui que vão fazer a tradução para vocês, né, de português, inglês e português, e da mediação, né, do nosso diretor de jornalismo, da Faculdade de Jornalismo, professor Fernando Everton. Tá? Então, agradeço a todos a presença aqui, né, para prestigiar a nossa escola nesse momento. Então, vou passar logo para a gente. Obrigado, professora Marta. Queria também agradecer a oportunidade desse debate. Acho que o trabalho que o Intercept vem fazendo mostra diversas opções de produção jornalística fora do tradicional mainstream. Abre questões importantes para serem debatidas. O objetivo hoje é justamente dar oportunidade para a Betsy e para o Leandro apresentarem um pouco do trabalho do Intercept Internacional e Nacional. Depois vou fazer uma breve pergunta para cada um, focado também no nosso interesse específico aqui do curso de jornalismo. E abrir, então, para perguntas da plateia. A gente vai tentar dar o maior espaço possível. Só para dar uma contextualizada um pouco melhor, a Betsy Reed é a editora-chefe do Intercept Internacional, foi editora executiva da The Nation, é uma revista onde ela liderou a premiada cobertura investigativa, e é também editora de vários livros, incluindo Blackwater e Dutch Wars, do Jeremy Scahill, que é um dos cofundadores do Intercept. O Leandro Demore é jornalista, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, especializado em jornalismo investigativo com ênfase em máfia pela Associação Jornalismo Investigativo de Lásio, Roma, e certificado como investigador web pela City University de Londres. É atualmente editor executivo do Intercept Brasil e autor do livro Cosa Nostra no Brasil, a história do mafioso que derrubou o Império. Então, vou passar a palavra primeiro para a Betsy, para ela poder falar sobre o Intercept Internacional. Depois, o Leandro faz também a fala dele sobre o Intercept Brasil. E aí, então, abrimos para as perguntas. Obrigado. Bom dia. Tudo bem? É um prazer estar aqui na ECHO. I'm Betsy Reed. I have been the editor-in-chief of The Intercept since 2015. And it was founded the year before that by a number of investigative journalists, including Glenn Greenwald, who you know, Jeremy Scahill, who I had worked with at The Nation, and Laura Poitras, the filmmaker. And Glenn and Laura, of course, had worked on the massive disclosures of the NSA whistleblower Edward Snowden. Alô, 1, 2, 3. Bom dia. Eu sou Betsy Reed, eu sou editora da Intercept desde 2015. A Intercept foi fundada um ano antes, em 2014, como vocês devem saber. E as pessoas que fundaram foram Jeremy Scahill, Glenn and Laura. There's two other names I didn't pick. Glenn Greenwald. Glenn Greenwald and Laura Poitras. Essas foram as pessoas que fundaram o Intercept. Since then,
we have published over 100 stories from the Snowden archive about surveillance by governments around the world, not just the United States, but allies of the United States. But in addition, we have moved into new areas, including politics and the environment, but with always a special focus on what we call fearless adversarial journalism. The mission is to confront powerful institutions and corruption without fear and without influence from those institutions, which is so pervasive in the mainstream media. Nós já publicamos mais de 1000 reportagens baseadas nos arquivos Snowden sobre vigilância dos governos, mas não só dos Estados Unidos, do mundo em todo, inclusive aliados dos Estados Unidos. E também temos outro foco agora que tem a ver com política, com o meio ambiente. E o nosso moto, nosso objetivo é fazer um jornalismo desafiador e destemido, isto é desafiar de forma destemida as instituições que são grandes, são tão fortes que raramente alguém fala contra elas. After Snowden, we also sought to do more reporting on national security secrets, which we believe it's in the public interest to know. So the United States has a global drone war aimed at assassinating, killing what it sees as its enemies around the world, but that's been very secret. So one of the first major investigative projects we did was called the Drone Papers, involving a leak of documents that showed unprecedented insight into how that drone war operates and the civilians killed around the world. Depois do Snowden, nós também fizemos outras reportagens e muitas delas com relação a segredos de segurança nacional, em relação à segurança nacional. Os Estados Unidos hoje faz uma guerra global usando drones que visa assassinar os seus inimigos. E esse foi um dos nossos primeiros trabalhos, foi o Drone Papers, que falava sobre essa guerra mundial ou global usando drones para a eliminação de inimigos pelos Estados Unidos. In the United States, there is a law called the Espionage Act. It's been in existence since 1917, but since Barack Obama and now Donald Trump have been president, it has been used 18 times against whistleblowers, leakers, journalistic sources who have worked with journalists to expose what they believe are important abuses of power by the government. Os Estados Unidos têm uma lei de espionagem que foi feita em 1917, mas nos governos Obama e Trump ela já foi usada 18 vezes contra delatores que, na verdade, são fontes que trabalham junto com o jornalismo investigativo quando eles delatam, fazem delações de coisas que eles acham que são abusos por parte do governo. Makes our work risky for our sources and for ourselves, and it means that we have to spend a lot of time and resources on security, including digital security, encryption technology. It's a whole new world for journalism to have to think about these technologies where you have to almost operate like, you know, you are in espionage, but obviously you're not, you're a journalist. O que nós acabamos de mencionar dessa lei da espionagem usada pelo governo torna o nosso trabalho bastante arriscado, não só para as nossas fontes, para nós mesmos. E isso faz com que a gente tenha de gastar bastante tempo e bastantes recursos com segurança, principalmente segurança digital, criptografia e tecnologia para mantermos o trabalho afastado ou secreto do governo. Parece até uma coisa de espionagem, mas nós não somos espiões. So we have been very lucky to have these resources to learn about security and to also have legal resources, because that's very important. We need lawyers to help us because we are, you know, using the rights that we have in the United States under the First Amendment, which protects the freedom of the press. That's a central aspect of why we exist
as a news organization is to exercise the full spectrum of rights that we have under the First Amendment. But it does require, a lot of extra resources around the journalism that we do. E nós temos a sorte de termos esses recursos, inclusive recursos legais, né? Advogados, porque nós atuamos com base nos direitos que nos são garantidos pelos Estados Unidos, mais especificamente pela primeira emenda constitucional que garante a liberdade de imprensa. Na verdade, o nosso motivo de existir é esse, é declarar coisas para o público. E a gente quer fazer isso no espectro completo da competência da imprensa, e isso torna o nosso trabalho desafiador. About 3.5 years ago, we were working with Glenn Greenwald, and of course he lives here in Rio, and he began to be very interested in the political events in this country and started to write about them. And he was writing about them in Portuguese and publishing these articles in Portuguese on our website. And we could track the audience, like people reading, and it was just going through the roof. We saw that there was a tremendous interest in this country in the kind of reporting we were doing. 3 anos e meio atrás, Glenn Greenwald estava aqui no Rio de Janeiro e ele começou a fazer reportagens sobre eventos políticos aqui do Brasil, escrevendo em português e publicando em português no nosso site. E observamos que o público começou a desenvolver interesse e aumentou exponencialmente. Ficou bastante grande. Mostra um grande interesse nesse tipo de assunto aqui no Brasil. So we thought, how about we start a Portuguese language version of The Intercept, but that has a staff here that understands Brazilian politics and can write in Portuguese and can bring the same ethos and mission and philosophy of journalism to Brazil. Então pensamos, não seria bom ter uma versão em português no Brasil da Intercept, com uma equipe daqui local que conheça as coisas locais e que fale o português com a mesma motivação e o mesmo ethos da Intercept de lá? So here we are. Estamos aqui. A couple of years ago, we found Leandro de Mori, who has been leading the Intercept Brazil with amazing impact. And he's going to speak for a few minutes about his experience and particularly the events of the last few months, which have been an incredible experience, I think, for both of us. We've worked very closely together, and we've done English language versions of all of the articles about what we call Vaza Jato. And he can speak more directly about that, but we'll be happy to answer any questions about the process. I just would add that it was helpful to have had the experience of working on the Snowden archive and then on the drone papers to bring the same kind of understanding of how to handle a risky story where the implications for the public and for press freedom are extremely important. Bom, e há 2 anos achamos o Leandro de Mori e ele agora foi contratado, está na Intercept Brasil e tem tido um grande impacto com o seu trabalho, né? Vocês viram os eventos dos últimos meses como foram, foi uma experiência incrível ter trabalhado com a equipe aqui do Brasil, e nós temos versões em inglês das reportagens que foram publicadas na Intercept Brasil em português, no que nós chamamos de Vaza Jato. E vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. E podemos também responder a perguntas sobre o processo. E adianto que ajudou bastante na experiência da Vaza Jato aqui, termos tido uma experiência anterior com os artigos do Snowden e com o Drone Papers, porque nós aprendemos a importância o aspecto da segurança em torno disso e como isso é importante para desenvolvimento e proteção da livre imprensa. Betsy, obrigado. Estou muito feliz em a gente poder ter a Betsy Reed com a gente aqui, porque muitas vezes, quando a gente fala com o público do Intercept aqui no Brasil,
a gente não aborda as questões que fazem com que o Intercept seja do jeito que o Intercept é. E isso tem muito a ver com o motivo pelo qual o site foi fundado, a missão do site, que é justamente ter a coragem de publicar coisas que talvez a grande imprensa não publicaria, né? Ou publicaria de uma forma diferente, ou eventualmente seria omissa em relação aos assuntos que nós tratamos, com a coragem que a redação dos Estados Unidos e com que a redação do Brasil tratam. E, ao mesmo tempo, a gente tem, por trás do nosso trabalho jornalístico, uma infraestrutura de proteção que é fundamental. Sem ela, eu posso testemunhar para vocês como alguém que viveu os últimos meses intensamente dependendo dessa estrutura. Sem ela, a gente não teria, por exemplo, o que a gente fez no Brasil com a Vaza Jato. Seria impensável esse trabalho ter acontecido sem o apoio da Betsy. Seria impensável, né, que tenha a experiência de trabalhar com arquivos complexos, como o arquivo Snowden, como os Drone Papers. Então, isso trouxe para a gente uma segurança de que a gente não precisava aprender do zero aqui no Brasil. Já tinha jornalistas muito experientes, que já tinham feito coisas com um nível de complexidade e de perigo muito antes da Vaza Jato. Então, a gente basicamente estava num ambiente que eu considero, no Brasil, o único ambiente possível onde a gente conseguiria ter feito a Vaza Jato como a gente fez. Porque essa estrutura de proteção, como a Betsy falou, digital, jornalística e legal, foi muito importante e muito relevante. Vocês não têm ideia, e talvez um dia a gente conte isso num livro ou num filme, né, do que se passou por trás das histórias, da quantidade de decisões extremamente complexas, arriscadas, que nós tivemos que tomar em conjunto, da quantidade de ligações telefônicas, de conversas, para que essas histórias fossem publicadas da maneira como o Intercept acredita ser o jornalismo, de fato. Um jornalismo que tem impacto na sociedade, né? Um jornalismo claro, objetivo, corajoso e que tenha a missão de realmente mudar a vida das pessoas que estão consumindo aquele jornalismo. Nós, como jornalistas do Intercept, nós não somos apenas contadores de histórias. Nós, com as nossas histórias, temos a pretensão também de modificar a história dos nossos leitores, né? De modificar a história dos países sobre os quais a gente está escrevendo. Então, não é diferente quando o Intercept publica os Drone Papers, mostrando que o governo americano está matando civis pelo mundo, né? Criou, como eles chamaram na série dos Drone Papers, de um complexo de assassinatos, né? Quase como uma indústria de assassinatos, né? Então, não é diferente quando se publica as reportagens sobre espionagem nos Estados Unidos também, mostrando que cidadãos americanos estão sendo espionados ilegalmente pelo próprio governo que eles elegeram para representar aquele país, né? E não é diferente quando nós, aqui no Brasil, mostramos os abusos de poder de várias instituições, inclusive instituições privadas, que a gente muito bem sabe que a nossa imprensa no Brasil não tem a tradição de cobrir instituições privadas e de ser agressiva com instituições privadas quando necessário, porque as instituições privadas hoje, elas dominam boa parte da política do país e dominam nossas vidas, né? Elas controlam as nossas vidas através do controle da classe política, através do controle do executivo e através do controle do judiciário. Então, a Vaza Jato, a importância dela é você manter os poderosos do judiciário na linha, porque é para isso que o jornalismo serve. O jornalismo do Intercept, ele tem o objetivo de fazer com que os poderosos não abusem do poder que eles têm, porque foi um poder que nós demos a eles, enquanto sociedade, né? Se vocês pegarem o exemplo da Vaza Jato, o ex-juiz Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol e os procuradores,
eles não são donos dos cargos que eles ocupam. O cargo de juiz federal, o cargo de ministro da Justiça, são cargos que nós, como sociedade, decidimos em conjunto que deveriam existir para fazer da nossa sociedade uma sociedade melhor, mais justa, e eles estão ocupando temporariamente esses cargos. Então é nossa obrigação, e obrigação de vocês como futuros jornalistas, manter esses poderosos na linha, fazer com que eles sigam as regras, fazer com que eles respeitem a população que paga o salário deles, que somos nós. Então, o trabalho da Vaza Jato, o trabalho do Intercept no Brasil e nos Estados Unidos, ele tem o objetivo claro de fortalecer o combate à corrupção. Eu acho que essa é a mensagem importante que a gente quer passar no longo prazo com a Vaza Jato. Ao contrário dos discursos públicos dos procuradores dizendo que nós estamos enfraquecendo o combate à corrupção, pelo contrário, nós estamos fortalecendo o combate à corrupção. Porque as próximas operações tocadas pelo Ministério Público Federal no Brasil, pelo governo dos Estados Unidos em relação a outros países, ou pelo governo dos Estados Unidos em relação aos seus próprios cidadãos, precisam respeitar as leis e a ordem legal. Porque sem isso, a gente vai ter a barbárie judicial absurda que vai criar uma máquina de gerar injustiças. Então, é basicamente essa mensagem que a gente quer deixar com o trabalho do Intercept, e essa é a mensagem que também a Betsy veio trazer para a gente aqui, porque essa é a missão do Intercept. A gente quer causar esse impacto social que faça diferença na vida de todos e que melhore a vida de todos. Quero agradecer o convite de vocês todos e gostaria também da gente abrir para perguntas da galera, para a gente também tirar dúvidas em relação ao que vocês tiverem em relação a como funciona o Intercept, como são as coberturas nos Estados Unidos, como trabalham os nossos jornalistas, como a gente trabalhou na Vaza Jato e qualquer outra dúvida que vocês puderem ter. Obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, Betsy. Eu vou fazer uma pergunta inicialmente mais específica da formação do jornalista, porque eu acho que interessa boa parte aqui do nosso público, considerando que nos Estados Unidos não há necessidade de diploma para ser jornalista, que é uma realidade que passou a ser adotada aqui no Brasil a partir da decisão do STF, eu queria perguntar a Betsy como alguém começa a trabalhar como jornalista nos Estados Unidos e o que é necessário para que essa pessoa seja reconhecida como jornalista. Obrigado. In the United States, there are many ways to become a journalist. There is actually a kind of professional education degree that is a master's degree. There are excellent master's programs in journalism, but it is very expensive and takes a long time to get that kind of degree. And it's not the only way to do it. Nos Estados Unidos, há várias formas de você se tornar um jornalista. É claro que nós temos também cursos de graduação e de mestrado, que são muito bons, mas também são caros e também demandam muito tempo. E não são a única forma de você entrar nessa área do jornalismo. My colleague, Jeremy Scahill, who was the journalist behind the drone papers, he actually dropped out of college and went to go work for the Catholic worker movement, and then became a volunteer for a radio show called Democracy Now! Catholic worker? O meu colega Jeremy Scahill, que trabalhou nos Drone Papers, na verdade, ele saiu da faculdade, ele foi um dropout da faculdade. Depois ele começou a trabalhar com um trabalho na instituição católica e depois como voluntário também em outra instituição. So we actually believe that it's important not to say that only certain people with certain degrees, which often cost a lot of money, can be considered a real journalist. So we have we at The Intercept have a broader definition of who is a journalist.
Então, nós achamos importante dizer que nós acreditamos que não são só certas pessoas com certos títulos ou certas formações que podem ser jornalistas. Nós trabalhamos com amplo espectro de profissionais. These days, a certain kind of digital skills, which many of you have, I'm sure. This country is amazing. It blows me away with the the kind of talent in digital media that young people have. And that is very important. And a lot of the young people who come into The Intercept have those skills, and that's valuable because that's how we share our journalism with the world. Há certos tipos de habilidades ou de talentos que são necessários, especialmente no mundo digital. E aqui no Brasil eu sempre fico impressionada com os talentos que vocês têm na mídia digital. E com a Intercept, muitos trabalham lá nessa área e entraram por causa disso. I would just say finally, though, that I do also value experience in journalism and like understanding of the complexity of stories and just the need to do a lot of investigation and research to get the facts right. Because I do feel that in the current media landscape in the US and probably also here, there is a lot of disinformation and even just very shallow information being reported. So what we are about is a deeper kind of investigation. Eu valorizo muito a experiência e também a compreensão da complexidade dos assuntos envolvidos. É preciso muita investigação, muita pesquisa para se fazer um bom jornalismo. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, acredito que tenha havido muitas notícias que, na verdade, são desinformação ou que, então, são notícias aparentemente só rasas, muito superficiais. Thank you, Betsy. Bom, eu ia fazer uma pergunta direta para o Leandro, mas acho que a professora Cristina tem uma pergunta específica sobre isso. Acho que a gente também não precisa ficar amarrado, né, num roteiro, então, para aproveitar o gancho, é uma coisa que jornalistas têm que saber fazer. Jornalistas flexíveis e democráticos, naturalmente. Bom, meu nome é Cristina Rego Monteiro, eu sou a vice-coordenadora junto com o professor Fernando da parte de jornalismo, no novo curso que nós temos independente aqui dos demais. E a minha pergunta segue um pouco essa linha de perspectiva do professor Fernando. Hoje, nós não temos a obrigatoriedade de diploma para exercício da profissão e, para e passo, nós tínhamos no Brasil uma condição de defesa institucional quando trabalhávamos para o jornal. Então, era Cristina, do Globo, Fernando, do Estadão, e essas estruturas têm toda a defesa jurídica e toda a condição institucional de desenvolvimento dos trabalhos individuais quando eles diferiam um pouco da abordagem editorial mainstream. Hoje, nós temos jornalistas independentes que a internet possibilita, mas existe um risco tremendo para o exercício profissional desses jornalistas. Então, a minha pergunta é: como financeiramente se sustenta toda a estrutura do Intercept para que haja uma defesa jurídica e institucional que garanta a coragem necessária para o tipo de trabalho que vocês desenvolvem? Obrigado, Cristina. Então, o Intercept ele se sustenta através de uma fundação chamada First Look Media, que é uma fundação que, justamente na época do caso Snowden, pela complexidade do caso e pelo tamanho da coragem necessária para enfrentar a maior máquina de espionagem do mundo na época, o fundador dessa fundação, o Pierre Omidyar, ele começou a entender que talvez a imprensa como ela era não teria estrutura para publicar os novos casos Snowden, as novas vaza-jatos, os novos Drone Papers. Então, essa fundação ela existe para manter o Intercept
financeiramente, de modo que a gente tenha, digamos, esse colchão jurídico, tecnológico, capaz de dar aos nossos jornalistas corajosos a certeza de que eles vão fazer o trabalho deles como jornalistas e a empresa vai segurar o que tiver que segurar, né? Então, essa é a ideia principal dessa estrutura por trás do Intercept. E, ao mesmo tempo, o que a gente tem feito nos Estados Unidos e no Brasil é contar com o apoio do nosso público leitor. Por isso que nós abrimos aqui no Brasil um crowdfunding recorrente, onde as pessoas podem, assim como fazem nos Estados Unidos, contribuir para que o site tenha uma outra fonte de financiamento que ajuda a fortificar essa nossa fortaleza digital e jurídica e tecnológica. Então, fazer esse tipo de jornalismo custa muito caro, né? Porque você tem que ter uma estrutura física, por exemplo, para fazer gerenciamento de arquivos, né? Os arquivos da Vaza Jato, por exemplo, eles são gerenciados pelo Intercept, né? E isso requer uma estrutura tecnológica de pessoal e de equipamento extremamente complexa e cara. Então, a nossa estrutura de defesa jurídica, por exemplo. Nós temos advogados absurdamente qualificados e muito experientes, porque nós sabemos que quando nós enfrentamos esses poderes constituídos, como o atual ministro da Justiça brasileiro, eles vão fazer de tudo para nos destruir. Eles vão fazer de tudo para nos calar. Eles vão fazer de tudo para que a gente desista de publicar o que nós estamos publicando. Então, essa estrutura que está por trás é muito importante para fazer com que a gente tenha, como você falou, a coragem, mas não sozinha. Porque coragem é uma coisa que você não... Coragem sozinho não significa nada. Coragem sozinho, às vezes, é quase insanidade. Coragem é uma coisa que você constrói em grupo, né? Você tem coragem, o seu colega tem coragem, você sabe que ali dentro da estrutura as pessoas vão segurar o seu trabalho junto com você. Então, é impossível existir Intercept sem essa estrutura por trás. I completely agree. I would just add that what you might not, realize in reading the results of all of this work is that we put as much thought into what we do not publish as what we do publish. There are a lot of decisions that we make. We consult with lawyers and our own conscience, and we think very hard about the impact of what we're publishing. So we're not like organizations that just will dump things on the internet without that thought, which is often what the governments will say that we're doing, but it's very much not true. Eu concordo e acrescento o seguinte, talvez vocês não percebam, só vendo os resultados do que é publicado, que nós consideramos muito, muito mesmo aquilo que nós não publicamos. Tanto quanto aquilo que publicamos, a quantidade de estudo e de consideração, tanto nas nossas decisões, tanto de publicar quanto de não publicar, não só tem input dos advogados, das nossas consciências que nós temos de consultar, porque nós temos muito critério para isso. Não somos só uma empresa que vai e descarrega um volume de notícias na imprensa, como o governo quer fazer o público acreditar. Há muito critério por trás de tudo que é publicado e do que não é publicado. Obrigado. A pergunta da Cristina e as respostas casam perfeito com a pergunta que eu faria anteriormente ao Leandro, que é justamente como vocês verificaram a credibilidade da fonte que originou as reportagens da Vaza Jato, se vocês consideraram a possibilidade de uma acusação de hacker, como foi feito, e que critérios vocês usaram para concluir que valia a pena publicar e que essa era uma fonte confiável? Na verdade, o mais importante quando você tem acesso a esse tipo de material é você verificar a credibilidade do material em si, muito mais do que da fonte. Porque muitas vezes nós, como jornalistas, nós ouvimos drug dealers, corrupt politicians, né, traficantes de drogas,
políticos condenados. A gente, como jornalista, a gente tem contato e acesso, muitas vezes, com criminosos, com pessoas que, eventualmente, você diria que essas pessoas não têm credibilidade. Você não pode simplesmente acreditar no que elas falam para você. Mas quando elas passam para você uma documentação física, que você consegue fazer uma checagem e verificar a documentação em si, é muito mais importante você gastar energia nisso do que na fonte por si. Claro que é importante para um jornalista entender os interesses da fonte. Mas muitas vezes nós trabalhamos com fontes que são anônimas para nós mesmos. Muitas vezes pessoas passam material para a gente e nós não sabemos quem elas são, né? Nós não sabemos que história elas carregam. Mas se você tem um material e verifica que ele é autêntico e que ele tem interesse público, são as únicas duas perguntas que um jornalista precisa responder. Esse material é autêntico? Ele não foi adulterado? Sim, é autêntico. Esse material tem interesse público e é bom para a sociedade saber que esse material existe? Sim. Respondeu sim na primeira, sim na segunda, publica-se. E aí você deixa que a sociedade e as instituições tomem conta daquilo dali para frente, né? Então, nós fizemos uma série de checagens em relação ao material. Algumas delas eu já abordei. A primeira delas, e que foi uma das principais, foi procurar as nossas próprias conversas, eventualmente com personagens que estavam nos arquivos da Vaza Jato. E comparar com o que nós tínhamos no nosso telefone com aquilo que estava dentro do arquivo. E quando nós começamos a fazer, e eram conversas privadas, que só, no caso, eu e a pessoa sabíamos. Quando nós começamos a fazer isso, a gente começou a ter certeza de que o arquivo era autêntico. E aí nós pegamos, por exemplo, vários nomes de colegas nossos jornalistas que tinham tido contato com as fontes da Vaza Jato, com os procuradores, com delegados da Polícia Federal, e pedimos para eles, antes de publicar o material, que eles nos mandassem print screen das suas conversas com essas fontes. E não dissemos o que era. Falamos, olha, confia em mim, eu não vou publicar isso aqui, mas eu preciso que você me ajude. Eu preciso comparar esse material com o material que eu tenho nas minhas mãos. E 100% das conversas eram 100% fidedignas. Conversas privadas que nenhuma pessoa poderia forjar, porque não poderia nem imaginar que elas existiam, né? E aí, a partir daquilo, a gente começou a fazer outras checagens técnicas, usando as melhores técnicas jornalísticas usadas no caso Snowden, nos Drone Papers e em outros casos que o Intercept já tinha trabalhado antes, para chegar à conclusão que sim, aquele arquivo era autêntico e ele tinha interesse público. Então, por isso, o Intercept decidiu publicá-lo. Vamos abrir as perguntas. Eu não sei, temos um microfone sem fio? É aquele ali? Então, acho que agora, no caso, talvez seja melhor passar o microfone para quem for fazer as perguntas. Bom, são muitas mãos. Vamos começar por aqui, depois lá e aqui no meio. Tá. Vou deixar esse aqui para vocês. Obrigado. Bom dia. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre como é o processo de segurança digital que vocês usam. Se vocês treinam o jornalista de vocês ou se vocês têm especialista em segurança digital na equipe. Como é feita essa parte? Excellent question. Yes, we have, in fact, 2 digital security specialists on the Intercept staff in New York. And one of those specialists has consulted extensively with the Intercept Brazil and has been here. And we spend a lot of time training journalists, and you know, it takes some time to learn encryption, just different methods of communicating that are more secure, using Signal, just how to understand when it's not safe to use Wi-Fi. But I will add that these governments, when you're reporting on governments, have tremendous capacity to conduct surveillance. It is very, very difficult to, to keep your communications confidential. And you also have to be aware of that there is going to be risk. So you can do your best to minimize the risk, but it is always there.
Foi uma excelente pergunta. Nós temos 2 especialistas em segurança digital em Nova York. Um deles assessorou de perto a equipe do Brasil e veio aqui. E foi gasto bastante tempo no treinamento com os jornalistas, porque os diferentes métodos de comunicação que nós temos podem oferecer riscos. Então, houve necessidade de treinar. Por exemplo, quando é que não é seguro usar um Wi-Fi? E é preciso não desconsiderar o fato de que os governos têm uma capacidade muito, muito grande de fazer vigilância, de fazer espionagem. Então sempre haverá risco. Por mais que a gente tenha cuidados, o risco sempre está presente. Oi, bom dia. Eu tenho uma pergunta mais específica em relação ao caso Snowden, ao caso da Vaza Jato. Na época do vazamento do Snowden, saiu que o governo dos Estados Unidos já estava espionando o governo do Brasil. E, recentemente, com os vazamentos da Lava Jato, a gente viu um diálogo entre procuradores falando sobre alinhamento com os americanos. O que vocês acham que os Estados Unidos podia estar de olho aqui? I mean, the NSA, what I think was so astounding about what we learned from the Snowden leak is that were spying just because they could, right? So it's not, I mean, they may have had specific strategic interests here. It may have aligned with U.S. economic goals. You know, you could maybe speak more specifically to that. But the point is that they were spying all over the world just because they could, and they were collecting way more information than they could even use. That was part of the point, and that was what they were also doing on Americans, on, you know, just ordinary Americans. They claimed that they hadn't done that, but it turned out that is exactly what they were doing, and they were storing this vast amounts of information without any purpose. Então, uma coisa interessante da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional Americana, e que impressionou muito, nos deixou assim abismados, foi que eles estavam espionando todo mundo simplesmente porque tinham a capacidade de espionar todo mundo. No mundo inteiro, não só aqui. E, evidentemente, às vezes tem algum interesse no alinhamento político ou no alinhamento de alguma coisa, talvez o meu colega possa falar um pouco mais sobre isso depois. Mas eles simplesmente estavam coletando informações de todas as fontes que eles podiam, só porque tinham acesso a isso, podiam penetrar essas fontes. Também espionando cidadãos americanos. Embora eles dissessem que não, eles estavam espionando. E tanta informação que eles não sabem, não tem nem como processar isso tudo. E ela está armazenada. Just to add, that of course doesn't mean that they didn't use it, and part of the idea, I think, is that they would collect it and have it just in case, you know, some situation came when it would be useful to have. E não é que essa informação não é para ser usada, ela está lá só para uma questão de segurança. Se surgir um caso aqui, essa informação for útil, então ela vai ser usada para defender.